Olá, gente, seja bem-vindo aqui à continuação da nossa aula sobre os tipos de materiais e os raios primários, secundários. E nessa aula aqui a gente vai estar falando sobre mais alguns aspectos dos shaders, né, desses tipos de materiais aqui. Bom, de todos os materiais, né, de todos os aspectos que existem em um material, né, um tipo de objeto em si, né, quais são aqueles que literalmente definem, né, a natureza do material? Né? Se, por exemplo, se ele é claro ou é escuro, se ele vai ser macio ou áspero, se é uma aparência limpa ou suja, se ele vai ser reflexivo, né, se vai ter reflexão, ou se ele vai ser um material fosco, se é metal, se é feito de argila, madeira, né, plástico, pano, né, se ele é molhado, é seco, se ele vai ter mancha, se ele vai ter arranhadura, né, se ele está velho ou gasto ou novo. Enfim, todas essas variáveis, né, elas são literalmente controladas principalmente por dois tipos de mapas, principalmente, né, que eu falo, que é quando o do mapa de fios e o mapa espécula. Como eu falei, são os dois principais realmente. Bem, tá? A gente também pode até, assim, além desse de fios espécula, nós também podemos até usar um que a gente chama de specular power, né? Que é como se fosse a parte de especularidade, mas com uma força maior em relação aos brilhos que podem variar, tá? Mas o que a gente vai estar literalmente, o principal é o mapa de fios e espécula, que é aquilo que a gente vê e como que vai se tornar o brilho dele, tá? Bom, como é que funciona? A primeira coisa que a gente precisa entender é como que funciona a cor de fios e como que funciona a cor espécula segundo a nosso campo de visão. Como que ele é o funcionamento, como é que a gente enxerga isso, tá? Então, literalmente, tudo que a gente vê, né, em qualquer objeto, né, ele só é visível porque ele literalmente está refletindo a luz. Só que, logicamente, né, ele reflete luz em baixa intensidade ou em alta intensidade, né? Ou seja, tudo que vemos, se não emite luz, ele reflete luz, tá bom? Então, tudo existe por isso que a gente consegue enxergar os objetos em si, tá bom? Tem aqui a imagem aqui para que a gente possa entender melhor. Ou seja, aqui nós temos aqui no nosso olho, tá bom? Por exemplo, a lâmpada aqui, ela está emitindo luz, né? E ela emite luz como se está aqui nas setinhas para todas as direções em si, tá? E alguns desses raios, por exemplo, ele bate no bule, né? Que isso aqui é um bule, tá bom? Só que o bule ele tem aparência difusa, não é totalmente reto, tá? Então o bule ele vai absorver literalmente algumas partes desses raios, tá bom? E algumas partes, né, que a gente pode falar que quando ele absorve é o porquê. Por isso que o bule esquenta, principalmente os tipos de materiais, né? Então alguns raios ele absorve e outros ele rebatem. E no caso aqui vai rebater como cor o quê? Como vermelho, tá? Mas como é que a gente interpreta isso? Ou seja, alguns desses raios em si que ele saiu para fora, tá? Ele saiu em si do objeto, tá? Ele vai passar através das nossas pupilas em si, tá? Bater nas retinas, tá? E essa informação ela é enviada para o nosso cérebro, tá bom? Que passa literalmente a gente que diz para o nosso cérebro finalmente a gente vê o copo de água em si, tá? O bule em si, tá bom? E não só ver o bule, né? Mas enxergar ele como cor vermelha, tá bom? Então a gente tem isso daí. É, a reflexão difusa, a gente tem dois tipos de reflexão, né? Que é a reflexão difusa e a reflexão espécula, tá? Como é que funciona? Por que a gente está conseguindo enxergar aqui o vermelho? Tá vendo que quando a luz rebate, tá a seta vermelha para tudo quanto é lado? É assim que funciona a reflexão difusa, tá? Porque ele senão está emitindo e está refletindo alguma coisa, né? Então nós temos a reflexão difusa. Como é que funciona? Vem um ponto de iluminação, tá bom? Tem um até aqui. Vem um ponto de iluminação, no caso aqui, por exemplo, o Sol, ele vai bater, tá, na superfície, tá bom? E ela é refletida da superfície em vários ângulos, tá, diferentes. Então o que acontece? A iluminação vai vir naquela superfície e vai ser rebatida para vários ângulos aqui. Por isso que a gente consegue ver o objeto por um todo com a cor dele, tá? Cor difusa, tá? Que está ali jogando para fora,
tá bom? E nós também temos, né, o que a gente chama de reflexão especular, tá? Que é o quê? Que é quando a reflexão da luz ela vem e reflete toda a superfície fazendo o mesmo ângulo. Está vendo que o mesmo ângulo que o Sol aqui, né, quando ele tá passando os raios primários aqui, ele está batendo na superfície e volta na mesma angulação, tá? Que é como se fosse o espécula lá do 3D, tá bom? Ou seja, o brilho, tá? Que é o que? A reflexão especular. Tá bom? Então é assim que funciona a diffuse e o espécula. O diffuse, os raios primários eles vão ser rebatidos para tudo quanto é direção. E já o espécula, ele vai ser rebatido, tá, para formando ângulos, no caso, o mesmo ângulo que veio incidindo sobre aquela superfície, tá bom? Literalmente assim, tanto o tipo de reflexão ela existe na maioria dos objetos, tá? Variando em relação à intensidade mesmo, tá bom? É muito difícil você encontrar um objeto que não tem nem que seja 0,1% de especularidade, tá? Então a gente pode falar que assim, que todos os objetos mesmo existe essa cor difusa e a especularidade, ou seja, como que ele se comporta, a cor do objeto em si e a reflexão dele do brilho, tá bom? E é lógico variando na intensidade, tá joia? Então eu tenho até aqui, né, para que vocês possam entender mais ou menos como é que é o funcionamento, tá? Desse tipo, né? Você pode ver aqui, ó, nesse primeiro objeto, tá? Você vê que ele está colocando aqui, ó, esse objeto aqui é um objeto que a gente pode até falar que é até difícil achar o specular dele, tá? Mas você vê que assim, principalmente o shade de fios, ele reflete para tudo quanto é lado, tá bom? E aqui, ó, esse caso aqui, nós já temos aqui melhor para que a gente possa enxergar. Nós temos o diffuse aqui aplicando para tudo quanto é lado do objeto e o specular, tá? Ó, que é justamente os brilhos aqui com essas setas maiores aqui, tá bom? Brancas. E a mesma coisa aqui. Você pode ver que aqui nós temos, nesse caso aqui, até interessante. Esse aqui é o 8 ou 80, né? Esse aqui a gente vê literalmente a parte do espécula, como que ele está funcionando. A gente só está vendo mais aqui como que é o brilho, né? Ou seja, todas as partes do objeto em si tem brilho, tá? E você pode ver que tem algumas partes que são mais intensas, tá? E outras menos. É o que a gente pode estar falando que é aquele specular power, tá? Essa parte aqui, ó, que tem um brilho mais intenso, tá? O specular power, e o resto é tudo especularidade, tá bom? Que é como que ele está retornando esse brilho mesmo, tá bom? E aqui já é o que não tem, por exemplo, aqui quase não tem especularidade, só tem um mapa de diffuse mesmo, tá joia? Então, literalmente, esses shaders, eles vão usar essas informações, tá? Contidas na textura, né? No caso, se você for colocar uma imagem, tá bom? Na textura difusa, tudo vai partir da textura difusa, tudo vai partir do mapa de diffuse, tá bom? Para definir como que a luz ela vai atingir um objeto, se ela é parcialmente absorvida pela superfície ou se ela é difundida, né? Difusamente refletida, né? Ou seja, aqui como se fosse, né? Aqui é como se fosse 0, 50 e 100% em relação à especularidade. Especularidade 100% refletida, aqui especularidade muito pouco refletida e 50% de reflexão aqui, tá? Então você está vendo que é um conteúdo muito abrangente, tá bom? Que a gente tem aí, né, de materiais mesmo, tá? Então assim, literalmente essa textura espécula ela vai definir como que a reflexão espécula vai acontecer. Simples assim, não tem dificuldade, tá? No caso, teoricamente, como já falado, tá bom? Se a gente for aplicar aqui, ó, é isso. Os marrons aqui é a textura difusa, ou seja, como que você vai estar aplicando aquele material, como que a gente vai estar enxergando em relação à cor, né, a forma daquela cor em si. Tá? E o espécula, tá? É como que a gente vai ver o brilho dela, tá bom? Então assim, não tem assim muito segredo, tá bom? Então assim, o que a gente vai estar falando aqui agora, por exemplo? Mas por exemplo, se a cor diffuse e espécula são tipos de reflexão, que literalmente eles existem em qualquer superfície, por que não são apenas um então? Né, sendo que eles existem em qualquer superfície, e porque eles podem ainda ter cores diferentes, né? Como por exemplo esse caso aqui desse peão de xadrez, né? Com uma parte com tom
marrom, tá? Difusa, que é a madeira, né? E aqui que reflete, né? Essa cor difusa, e um reflexo branco que é a espécula. Por que então que não pode ser de um só? Tá bom? Então a gente vai estar vendo essa parte aí um pouco na próxima aula, já para a gente finalizar, tá bom? Para a gente já entrar em outro assunto aí, tá bom? Que é já em relação à parte de condutores, em relação aos tipos de materiais dielétricos e condutores, tá? Que aí já é algo mais interessante, mais aprofundado, tá bom? Que a gente vai comentar rapidamente aqui para que vocês possam ter uma ideia, tá? De como que é esse funcionamento todo, tá? A gente não vai entrar tão abrangente, só quero que vocês entendam o conceito, tá? Para que a gente possa ir para o outro assunto mesmo, da parte do 3D, como que a gente vai trabalhar isso. Então era isso que eu queria estar comentando aqui nessa parte da aula, e a gente vai se ver lá na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.